Muito Então, bom. vamos lá, né? Eu farei as minhas provocações, tá bom, Rafael? Tá Mesmo, bem. não vou poupá-lo, tá bom? Gente, boa noite aí para o Claudionor, para o Isaías, para a Keila. O pessoal está chegando, estou ficando feliz, bem feliz com essa história, tá bom? Então, hoje o assunto é a fábrica ISP, né? Então, como escalar o seu provedor, né? Uma das formas de escalar, né? A gente sabe que são duas chaves para isso, e uma delas é eficiência, e um segredinho aí de alguns milhões é conseguir fazer a fábrica, né? Porque ela dá essa escalabilidade. E, a princípio, eu fui chamada para fazer a fábrica do Rafael. Rafael era o PP, né? E agora ele está nessa simpatia aí toda comigo, e eu sou extremamente grata por isso. Mas, a princípio, não foi bem assim, né? Ele cavalheiro, como sempre, gentil, como sempre, né? Mas essa ideia, essa concepção de falar assim, fábrica, né? E além disso, mexer nas minhas gavetas, né? Deixar de fazer como eu fazia, isso não foi nada confortável, né? Podemos começar falando sobre isso? Tem uma pergunta aí direta para o Rafael, né? Podemos. Sim, é verdade, Ilda. Para quem me conhece, sabe que é aquela história, né? O Reinaldo falou do mindset, né? A gente sempre vinha falando muito do mindset na Vetorial, sobre mudar, né? Sair fora da caixa, pensar diferente, né? Mas esse discurso é sempre legal e bonito até que mexam nas suas gavetas, né? Aí a coisa muda um pouco, porque diz assim, peraí, querem mudar as minhas gavetinhas aqui, que já estão organizadas, estão direitinhas, enfim. E toda mudança gera desconforto, né? A gente sai de uma zona de conforto, onde as coisas já estão estabelecidas e funcionando e com domínio, num domínio da situação, para entrar num modelo que não se conhece, que é novo, que não se domina, que tem uma etapa de aprendizado. E eu sou muito cético. Assim, aquela história do São Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Então, enquanto eu não entendo o modelo que está sendo proposto e eu não confio no modelo, e esse modelo realmente é melhor e vai funcionar e que vai melhorar os meus processos, eu sou muito reticente, né? É isso que a Hilda está falando, né? A vontade lá no início era torcer o pescocinho da Hilda para dizer que loucura é esta? Aqui é uma empresa de prestação de serviço. Como que uma fábrica cabe aqui dentro? Não tem nada a ver, eu não tenho produto, não fabrico um produto, eu faço uma prestação de serviço. E, de repente, tem uma pessoa aqui dizendo que a gente vai criar aqui dentro da empresa uma fábrica. Como isso vai funcionar? Isso não pode dar certo. Era a minha primeira impressão no início, né? Mas até que, né, Hilda? A Hilda vai lá persistentemente, né? Amorosamente, como eu falava muitas vezes, né, com todo o amor, né, e que se não fosse no amor e não desse certo, depois a Hilda ia esfolar a cara de um ou outro no chapisco, não é, Hilda? Eu lembro, né? Tinha a parte amorosa, mas também tinha a parte da ameaça. Olha, se fulano não fizer, vou esfregar a cara no chapisco, né? Vamos lá. Mais ou menos assim, né, Hilda? Bem básico, a gente não faz ideia como é que a gente afeta o outro, né? Olha, amorosamente, eu brinco falando assim, ó, missão dada é missão cumprida, né? Então, se tem que sair com planejamento, entendendo tudo que te atrasa, né? Então, tudo que te atrapalha, isso não é evidente, né? Então, acho que esse é um grande aprendizado no processo. Imagina a gente ameaçar gentilmente que se aquilo não sair, você vai esfregar a cara de um no chapisco, né? Mas são coisas que ficam na memória, a gente não esquece mais, né? Eu não lembrava desse detalhe, vou voltar a usar mas a gente lembra, tem gente dizendo aí, ó, essa frase é famosa, viu? Olá. Aí, ó, tá não vendo? foi só eu, o Claudionor está confirmando aí. Meus fiotes que trabalham comigo sabem dessa que tem, se não fizer, esfrega a cara no chapisco, amorosamente, mas tá tudo certo. Amorosamente, né? Mas esfrega. Mas então, isso é interessante, porque é natural que a gente crie essa zona de conforto, de acomodação, e seja mais resistente
alguma mudança. Então, às vezes, é necessário um chacoalhar, né? Seja amorosamente, seja esfregando a cara no chapisco, mas para que a gente abra realmente a mente, mude o mindset e considere fazer as coisas de forma diferente. E era o que a gente estava buscando na Vetorial. Olha, a gente não pode continuar fazendo mais do mesmo, a gente precisa ter formas diferentes de seguir em frente, até porque, como o Hilda falou, a gente estava no momento de escalar a empresa, a gente precisava aumentar, nós tínhamos um projeto que nós criamos na ocasião de expansão da empresa. Então, a gente tinha ali uma base de cerca de 20 mil assinantes nesse momento, e a gente tinha um projeto, né, para quase em 2 anos, pouco mais de 2 anos, dobrar, chegar a 40 mil assinantes. Então, como escalar, né? Como fazer o que a gente já fazia, mas numa velocidade maior, com mais vendas, mais instalações. Só que aí vem tudo junto, né, Hilda? Não é só, vamos fazer mais. Lá, Reinaldo, tem mais grana no orçamento para ser previsto, tem mais gente para contratar, tem mais suporte para atender, tem mais cobrança para cobrar, tu escala toda a estrutura da empresa, né? Então, e colocar clientes para dentro da estrutura também precisava ser adaptado à estrutura para que a gente pudesse escalar isso com maior velocidade, né? Como instalar mais clientes, vender mais clientes dentro de um espaço de tempo limitado, menor, né? Então, a produtividade e a eficiência precisavam ser aumentadas. A gente não podia ter tempo a perder, nem ociosidades de agenda, ociosidade de equipe, de instalação, porque tudo isso é custo, né? E a gente está fazendo um investimento para que a gente tenha um retorno, né, em determinado tempo de um número de clientes. Então, como aumentar a nossa eficiência para atingir este número? Não dá para simplesmente fazer, não se multiplica, dizendo, eu tenho uma estrutura, triplica a equipe de instalação, triplica o almoxarifado. Não é matematicamente simplesmente põe mais gente e a coisa vai acontecer. Se os processos não tivessem sido adaptados e desenhados para que o fluxo acompanhasse, a gente estava numa iminência de criar um caos, né? Implodir no próprio crescimento, um crescimento desordenado, sem controle, sem planejamento, sem organização, poderia implodir a estrutura da empresa, porque ou financeiramente ia ter problemas de desencaixe, ou operacionalmente a gente não ia conseguir fazer as entregas que os clientes esperavam, ou depois a qualidade do serviço também ia cair. Então, como ordenar toda essa estrutura, né, para que a gente pudesse escalar a empresa? Foi aí que a Hilda chegou, né? Nesse momento... Rafael, e tem uma coisa aí, você lembra a gente comprovando esses dados, né? A gente tem uma ideia errada de que a gente dobra a estrutura, você dobra a capacidade, mas não é verdade. Não é. Né? Não é proporcional. Então, a escala é um pouco mais cruel, né? Porque você dobra e não produz o dobro. Não. Né? Não. E principalmente, eu acho que a questão aí também, acho que é importante, até para que as outras pessoas dos outros provedores entendam que uma fábrica, ela vem com a definição do que você quer entregar, e vocês queriam entregar qualidade. Então, a máxima da qualidade é a máxima do junto de verdade, perto de verdade. Né? Ou seja, para cada definição aqui, é um conjunto diferente de critérios, porque fazer de qualquer jeito é fácil. A conta é alta, mas é fácil. Verdade, né? Verdade. Isso que a Hilda está falando é bem verdade. No momento que nós fizemos esse projeto, nós fizemos também um processo de consolidação da nossa cultura de empresa. E nós fizemos alguns pactos nesse momento, né? Nós definimos que nós tínhamos uma capacidade de crescimento, sim, mas nós, no momento, definimos questões importantes, né? O Reinaldo participou disso e acompanhou, né, Reinaldo? A gente definiu qual era o nosso propósito como empresa, né? Que a gente usou uns nomes diferentes. Na época eu busquei uma metodologia da Endeavor, então, em vez de chamar missão, nós desenhamos o nosso propósito. Por que a empresa existia? Nós desenhamos também a nossa aspiração, que era a nossa visão de futuro, aonde nós queremos chegar. E no meio disso nós definimos os nossos ideais, que seriam os valores, né, como é conhecido tradicionalmente no mercado, que é a forma como nós compactuamos que faríamos isso. Não era de qualquer jeito, porque tudo bem, a empresa disse, vamos crescer
e não importa como. Não, nós definimos ideais que nós colocamos na nossa aspiração, que nós queremos chegar àquele número, e dizia bem claro na nossa aspiração, sem abrir mão dos nossos ideais. Qualidade, a satisfação do cliente era um ideal no qual era inegociável, então nós não admitiríamos crescer perdendo qualidade, era inegociável. Além de outros, como ele falou, perto de verdade, né? Era das premissas que era o slogan da empresa, né? Não basta conectar, é preciso estar perto de verdade. Então, a gente precisava ter tecnologias para escalar, sim, mas sem perder a humanização, o contato pessoal, um a um com os clientes. Então, essas premissas estavam presentes no desenho da fábrica. Não era só escalar, né? Ela precisava escalar respeitando os ideais. Se não respeitasse, tá fora. Então a gente fazia muitas reuniões, podia fazer de tal jeito, isso fere os nossos ideais? Não fere, então pode fazer. Mas vamos fazer tal promoção, não sei o quê. Isso fere o ideal? Fere. Opa, então não vamos fazer. Porque se fere um ideal, nós não vamos fazer. Não era crescer de qualquer jeito, não era somente escalar. Era escalar mantendo a cultura da empresa, preservando aquilo que a gente acreditava. E aí nem tudo cabe na fábrica, né, Hilda? E isso que é interessante, porque também, logo no início, tá? Você lembra que foi uma aula, né? Foi um processo pedagógico, olha. A teoria está aqui, nós vamos trabalhar esses itens, mas por que a gente tem que vir para a sala de aula, né? Por que a gente vai ter que trabalhar esse conceito? Porque para cada conjunto de ação é um conjunto, para cada definição é um conjunto de ação para baixo, né, Rafael? Então, quantas vezes, às vezes a gente já tinha definido o número e a gente voltava. Por quê? Porque lá no final validava de que a premissa não tinha sido respeitada. Sim. Ou que a premissa tinha sido distorcida ali naquela construção e tinha que voltar. E às vezes no dia a dia das operações a gente faz isso, né? A gente se perde fazendo as coisas e nós calculamos o quanto que perdia nisso. Às vezes a gente se perde para quem que a gente está fazendo as coisas dentro da empresa, né? Porque a fábrica a metodologia da fábrica te faz voltar o tempo todo para a pergunta, eu estou fazendo isso para o cliente, né? Eu estou fazendo isso para resguardar, e também o financeiro, eu estou pagando essa conta para quem, né? Que aí você sai do escopo da vontade e entra no escopo da definição, né? Ou seja, a no caminho que o carro tem que andar. Você concorda com isso? Exato, totalmente, porque é uma equação que tinha que fechar no final o número. E o número não era só o número quantitativo do quantos clientes nós queremos crescer. Era, de novo, essa questão dos outros elementos que estavam na equação, da qualidade percebida do cliente, da satisfação, da proximidade, dos colaboradores, né? Todo o processo tinha que estar em equilíbrio, porque senão a gente ia acabar estourando, né? De alguma forma, ao ferir esses ideais, né? Então a gente tinha que revisar a equação para ver, não, esse desenho ainda não está ok, né? Até a gente chegar no entendimento para dizer, olha, é esse o desenho que vai fazer a entrega daquilo que a gente está buscando, né? E a gente estava muito aberto também depois desse processo, né, depois de vencer essa etapa da resistência do Rafael e de conquistar,